A partir de agora, a gente está gravando a nossa aula, ok? E nossa aula, então, como eu falei, é sobre produtos notáveis. Mas como assim produtos notáveis? O que significa isso, Lene? Produtos tem a ver com multiplicação. Notável é algo que aparece muito, é algo que tem um destaque, que tem um valor especial. Tá? Então, esses produtos notáveis são produtos que têm aí muita importância na matemática. Vamos lá. Os produtos notáveis, como o próprio nome sugere, são multiplicações que possuem certo destaque. Eles aparecem com frequência no desenvolvimento de expressões algébricas. Além disso, algumas expressões algébricas necessitam do conhecimento sobre o produto notável para facilitar a sua fatoração. Fatoração é a primeira matéria após produto notável que a gente vai estudar. Os produtos notáveis a serem estudados nessa série será o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de mesmos termos, ok? Existem outros, mas não será nosso foco de estudo aqui. Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente vai trabalhar é o quadrado da soma de dois termos. Lene, quadrado, o que é isso? É quando o expoente é 2. Soma de dois termos, termo A, termo B, soma. Logo, o quadrado da soma de dois termos escreve-se assim, o quadrado da soma de um termo com outro termo são dois termos. Toda vez que a gente for trabalhar o quadrado da soma de dois termos, é importante que você lembre o seguinte: qualquer coisa ao quadrado é sempre ela vezes ela mesma. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. E assim sendo, eu tenho aqui uma multiplicação de polinômios, onde eu aplicaria a propriedade distributiva. Olha, a vezes a ao quadrado, a vezes b, AB, b vezes a, BA, que é o mesmo que AB, e b vezes b, b ao quadrado, ok? Agrupando os termos semelhantes, eu repetiria o a ao quadrado, 1ab mais 1ab são 2ab, e a seguir eu repetiria o mais b ao quadrado. Ou seja, eu posso dizer que a mais b ao quadrado teve o resultado de a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. O que é importante você observar? Olha, quando eu olho para cá, o quadrado da soma de dois termos, eu posso montar uma regra que vai fazer com que eu não precise passar por toda essa propriedade distributiva. Que regra é essa, Lene? Olha, o A é o meu primeiro termo. O B é o meu segundo termo, tudo bem? Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo somado com o segundo termo. A regra diz assim, pela resposta. O primeiro termo ficou ao quadrado, mais 2 vezes. 2 vezes quem? O primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, aqui, como produto notável, essa é a regrinha prática. Olhou para o produto notável, que resultado eu vou obter? O primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes, sempre 2 vezes, tá? Basta você olhar para o expoente, e para o sinal do meio aqui, vai ser sempre mais, no quadrado da soma. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos treinar essa ideia. Eu coloquei aqui, a mais 2 ao quadrado. Lene, como é que é a regra mesmo? Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem é o primeiro termo? A.
Quem é o segundo termo? 2. Então, vou aplicar a regra, ó. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. A ao quadrado, eu não conheço o valor de A, eu vou manter. Mais 2 vezes 2, 4. E eu repito A. Mais 2 ao quadrado, 4. Tá? Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu não sei o valor de A, por isso eu repito A ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. A mais 2 ao quadrado, 4. De novo, treinando a mesma ideia. Amanda, como é que é a mesma fórmula que a professora Lene falou? Tá lembrando aí, Amanda? Amanda, tá me ouvindo? Amanda? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Juliana? Vamos. Tá. Então, relembra aí para mim, como é que é a mesma fórmula que eu falei? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Muito bom. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Então, eu vou aplicar essa regra nesse outro produto notável aqui, ó. Quem é o primeiro termo? 3x. Quem é o segundo termo? Y. Então, vai ficar o primeiro termo, que é 3x. Como ele tem coeficiente e parte literal, eu coloquei parênteses, tá? Primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que eu não coloquei parênteses aqui? Porque eu só tenho a parte literal, não teve coeficiente. Então, como é só o y que vai ficar ao quadrado, eu não preciso de parênteses, tá? Aí eu volto para resolver. 3x ao quadrado, elevo 3, dá 9. O x, o expoente dele é 1 vezes 2, 2. Então, 9x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6, repetir o xy. E o y ao quadrado, eu não sei o valor de y, eu vou apenas manter. Mais y ao quadrado, tá? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. De novo, Lene, vamos ver essa daqui que apareceu fração. Quem é o primeiro termo? X sobre 2. Quem é o segundo termo? 5. Então, vamos à fórmula. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quem seria o primeiro termo ao quadrado? Seria x sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10x sobre 2. De novo, 2 vezes x sobre 2 vezes 5. Fica 2 vezes 5, 10. Repito x e repito sobre 2. Mais o quadrado do segundo. 5 ao quadrado, 25. O primeiro termo não tinha o que fazer, eu apenas repeti. Aqui dava para dividir, ó. 10 por 2, 5. X mais 25. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Dúvida nessa de fração ou tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Meu microfone voltou agora. Ok, valeu, Amanda. Aqui eu coloquei um outro produto notável, ó. Quem é o primeiro termo? 3x ao cubo. Quem é o segundo termo? 4. Então, primeiro termo ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. X elevado a 3 vezes 2, porque expoente a gente multiplica, deu 6. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E mantive o x ao cubo. Mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado, 16. Então, esse é o primeiro caso de produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, ok?
O segundo caso é muito similar ao primeiro, mas ele não é o quadrado da soma, ele é o quadrado da diferença de dois termos. Quadrado significa expoente 2, diferença de dois termos é A menos B. A diferença é uma subtração, A menos B. Então, o que é o quadrado da diferença? É o quadrado de A menos B. O que é o quadrado? Ô, professora, rapidinho. Ah, A Duda falou que ela não entendeu. Você pode repetir? Eu acho que é o primeiro caso. o que ela não entendeu no primeiro? Bom dia, professora. A parte de fração. Você pode Da repetir? fração, essa daqui. Ok, então ficaria assim, ó. O primeiro termo que é x sobre 2 ao quadrado. O que daria de resultado? Eu elevo o x, que daria x ao quadrado, e elevo também o 2. 2 ao quadrado, 4. Mais, como é que eu acho o termo do meio? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aí ficaria assim, ó. Vou fazer aqui num papelzinho. 2 vezes x sobre 2 vezes 5. Ó, opa, tá dando para ver? 2 vezes x sobre 2 vezes 5. Tá enxergando direitinho aí? Ou ficou virado? Sim, dá pra ver, tá certinho. Tá. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou multiplicar os termos de cima, que vai dar 10x. E o denominador eu vou manter. Ó, eu vou multiplicar os termos de cima, que ficou 2 vezes 5 vezes x, deu 10x. E vou manter o denominador, que era 2. Agora que eu tenho 10x sobre 2, eu posso dividir o 10 por 2, que vai dar 5. Esse 5x que está aqui na tela, ó, 5x. Mais o que? O quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e deu 25. Ok, Maria? Olha essa última aqui. 3x ao cubo ao quadrado. 3 ao quadrado deu 9. X ao cubo ao quadrado, a gente multiplica expoente. 3 vezes 2, 6. Mais o termo do meio, quem é? 2 vezes esse termo vezes esse daqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E mantive o x ao cubo. Mais 4 ao quadrado, que dá 16. Tá? Quando a gente está trabalhando aqui com o quadrado da diferença, ao invés de soma, vai aparecer uma subtração. E a regra é praticamente a mesma. A única coisa que muda é o sinal do meio, que deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Acompanhe aqui, ó. Se eu tenho a menos b ao quadrado, se eu fosse aplicar a propriedade distributiva, qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Aplicando a propriedade distributiva, eu teria a vezes a ao quadrado. A vezes menos b, menos ab. Menos b vezes a, menos ba ou menos ab. Menos b vezes menos b, menos com menos mais, b vezes b, b ao quadrado. Agrupando os semelhantes, eu repito a primeira, menos ab menos ab deu menos 2ab, mais b ao quadrado. Aí eu vou olhar, a menos b ao quadrado deu esse resultado aqui. Então, como é que eu posso montar uma fórmula em cima desse resultado? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha, bem parecido com a primeira fórmula. A única coisa que mudou é que quando aqui é mais, aqui é mais. Quando aqui for menos, esse sinal do meio vai passar a ser menos. O resto, tudo a mesma coisa. Então, a menos b ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver aí uns exemplos sobre isso daqui. Ó, a menos 5c ao quadrado. Quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? 5c.
Quando eu falo segundo termo, ele não vai ser o menos 5C, ele vai ser 5C. Esse menos eu já levei em conta quando a gente montou aquela fórmula que a gente acabou de falar. Do primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o primeiro termo aqui é A e o segundo termo é 5C. Apliquei a fórmula, ó, primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Com parênteses, porque tem um coeficiente aqui que é diferente de 1. A ao quadrado eu mantive, menos 2 vezes 5, 10. Repetiu o A e repetiu o C. Mais 5 ao quadrado, 25. E o C, o expoente dele é 1 vezes 2, 2. Tá? Então, A ao quadrado, menos 10AC, mais 25C ao quadrado. De novo, Lene, um próximo exemplo. Quem é o primeiro termo? P. Quem é o segundo termo? 2S. A fórmula, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo, que é P, vezes o segundo termo, que é 2S, mais o segundo termo ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. P ao quadrado eu repito, menos 2 vezes 2, 4. Repetir o P e o S, mais 2 ao quadrado, 4. Em relação ao S, eu multiplico expoente. 1 vezes 2, 2. P ao quadrado, menos 4PS, mais 4S ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem? Sim, não fiz nada. Que bom, Amanda. O terceiro caso é o mais fácil de todos, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Como assim produto da soma pela diferença? Vamos entender. Produto, a gente já sabe que tem a ver com multiplicação. Soma de dois termos é A mais B. Diferença de dois termos é A menos B. Então, ó, produto da soma pela diferença de dois termos, que são iguais, né? A e B. Produto da soma pela diferença de dois termos, A e B. Vamos ver como é que ficaria isso. Se eu fosse aplicar a propriedade distributiva, como é que as coisas ficariam? A mais B vezes A menos B ia dar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Mais B vezes A mais AB. Mais B vezes menos B, sinais diferentes, menos B vezes B, B ao quadrado. Opa, deu para cortar os termos do meio. O que sobrou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, deixa eu olhar para esse produto notável e formar uma regra. Que regra eu posso formar? Que eu vou multiplicar o A pelo A, vai dar A ao quadrado. Mais com menos vai dar menos. E o último termo, P vezes B, P ao quadrado. Então, olha que fácil. É só multiplicar os termos iguais e manter no meio um sinal de menos. Quer ver? Vamos ver um exemplo prático. Ó, produto da soma pela diferença de mesmos termos. 2 vezes 2, 4. Menos e mais, sempre menos. C vezes C, C ao quadrado. Essa aqui, 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. 3 vezes 3, 9. X elevado a 2 mais 2, 4. Menos com mais vai dar sempre menos. 1 vezes 1, 1. Simples assim, ok? Agora, você vai me ajudar a resolver esse produto notável aqui. Faça o seu e coloque lá em cima para mim as respostas para eu ver se vocês estão acertando. Vamos lá, vamos à obra. Quadrado da soma de dois termos.
Então, ó, vamos lá. Aplicando a fórmula. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? 4. Então, o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui, 2 ao quadrado, 4, x elevado a 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, x. Mais 4 ao quadrado, 16. Então, era o quadrado da soma de 2 termos. E esse daqui? Quem é? Que caso é esse? Esse é o quadrado da diferença de 2 termos. Ó, quadrado da diferença de 2 termos. Quem é o primeiro termo? 5a ao quadrado. Quem é o segundo termo? 3. Que fórmula eu uso para quadrado da diferença de 2 termos? Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá? Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo, 5 ao quadrado, 25, a elevado a 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, e repetir a ao quadrado. Mais 3 ao quadrado, que deu 9. Resolvido o produto notável. E esse daqui, quem é? Ah, esse daqui é o produto, muito bem, Juliana, da soma pela diferença de mesmos termos. Qual é a regra? Multiplica os dois primeiros, multiplica os dois últimos e mantém no meio o sinal de menos. Vamos ver? 6x vezes 6x, 36x ao quadrado, menos 7 vezes 7, 49. Tá? Então, quadrado da soma de 2 termos. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença de 2 termos. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença de mesmos termos. Multiplica os dois primeiros, multiplica os dois últimos e mantém entre eles o sinal de menos. Então, para fechar as ideias, ó, eu coloquei aqui x à quarta sobre 3 mais 1 ao quadrado. Que caso é esse? Quadrado da soma de 2 termos. Como é que eu calcularia? O primeiro termo ao quadrado, que vai dar x elevado a 8 sobre 3 ao quadrado, 9. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, vai dar 2x à quarta vezes 1, 2x à quarta. E eu mantenho o 3 no denominador. Mais 1 ao quadrado deu 1. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse aqui, primeiro termo, 2y à quinta sobre 5. Segundo termo, 3x. Que caso é esse? Quadrado da diferença de 2 termos. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. Expoente eu multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Repete o x, repete o y à quinta e mantém o 5 no denominador. De novo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mantém o y à quinta, mantém o x e mantém o 5 no denominador, porque eu estou multiplicando. Mais o quadrado do segundo, que vai dar 3 ao quadrado, 9. X multiplica o expoente 1 por 2. X ao quadrado. E esse último aqui, produto da soma pela diferença de mesmos termos. Multiplico os dois primeiros,
multiplico os dois últimos e mantenho entre eles o sinal de menos. B ao cubo vezes B ao cubo, repete B e soma os expoentes. 5 vezes 5, 25. Menos 6 vezes 6, 36. Tá? Como isso daqui é uma regra, então eu trouxe algo aí para a gente fazer. Após terminarmos de fazer essas análises aqui.